Era madrugada quando Leonardo parou no sinal vermelho. Na calçada, um vulto encolhido no frio chamou sua atenção. O cobertor rasgado, o rosto escondido. Ele quase acelerou. Mas algo naquele homem o fez olhar de novo. Foi quando o mundo parou. Aquele olhar, ele conhecia. Era impossível. Mas o mendigo era o pai que o abandonou há 30 anos. Se você já pensou o que faria se reencontrasse alguém que te machucou no passado, essa história é para você. Comenta aqui embaixo. Você perdoaria quem te abandonou? Deixa o like e se inscreve porque essa história vai te fazer repensar tudo sobre orgulho, arrependimento e segundas chances. Leonardo era um homem feito, CEO de uma das maiores redes de construção civil do país. Tinha fama, fortuna, poder, mas guardava um buraco que nenhuma conquista preenchia. Cresceu sem pai, com uma mãe que fez das tripas coração para criá-lo sozinha. O sobrenome do pai nunca foi mencionado, a ausência virou cicatriz. O sinal abriu, os carros atrás buzinavam, mas Leonardo continuava parado. Olhava fixamente aquele homem coberto de trapos. As feições estavam envelhecidas, machucadas pelo tempo, mas não havia como negar. Era ele, o mesmo que o deixou na porta de casa aos 6 anos com uma única frase: "O papai precisa ir embora". Naquela época, Leonardo correu atrás do carro até perder o fôlego. Lembrava como se fosse ontem. A poeira subindo, o motor desaparecendo na esquina e a sensação de que tinha sido esquecido pelo mundo. Desde então, prometeu a si mesmo: nunca dependeria de ninguém. Nunca mais sentiria aquilo. Mas agora, 30 anos depois, ele estava ali. Sujo, cansado, quase irreconhecível. O pai que ele aprendeu a odiar, que acreditava morto ou distante, estava ali. E mais que isso, dormindo na rua, como se fosse invisível para a cidade que Leonardo dominava com seus prédios e obras. A dúvida explodiu. Devia descer do carro? Devia fingir que não viu? O coração dizia uma coisa, o orgulho dizia outra. E naquela esquina escura, entre buzinas e faróis, Leonardo teve que tomar uma decisão que mudaria tudo. E ele escolheu encarar o passado de frente. Abriu a porta. O frio bateu forte quando ele se aproximou. O homem ainda dormia, encolhido, abraçado a um saco plástico como se fosse um travesseiro. Leonardo não sabia o que dizer. Parado ali, tremendo mais pelo nervosismo do que pelo clima, só conseguiu sussurrar: "Pai?" O homem abriu os olhos lentamente. Primeiro foi o susto, depois a confusão. E então, uma mistura de vergonha e dor. O homem tentou se levantar, mas o corpo não respondia como antes. Olhou para Leonardo como quem olha para um fantasma. "Léo!" murmurou com a voz arranhada de quem não falava há dias. O nome atravessou o ar como um raio. Leonardo sentiu o chão sumir. O tempo voltou com força, a infância, o abandono, as noites perguntando onde estava o pai. Tudo colidiu ali. E ele quis gritar, chorar, fugir, mas não fez nada disso. Apenas ficou ali, olhando para aquele homem que agora tremia mais de emoção do que de frio. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. O barulho da cidade parecia distante. Leonardo respirou fundo e disse: "Vem comigo, vamos conversar." O homem hesitou. Olhou ao redor como se não pertencesse mais a lugar algum. E naquele instante, ele não era mais o mendigo. Era apenas um pai quebrado. Leonardo o ajudou a levantar. As mãos calejadas, os olhos fundos. Cada passo até o carro parecia um capítulo de um livro inacabado. Ele sentia a pressão da dúvida. Estava fazendo a coisa certa? O pai cambaleava. E mesmo sem palavras, os dois sabiam que aquele reencontro era só o começo. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Leonardo tentava achar algo para dizer, mas nenhuma pergunta fazia sentido. Como alguém vai embora e simplesmente reaparece? O homem olhava pela janela, evitando o olhar do filho, até que disse:
Achei que você estivesse melhor sem mim. Aquela frase bateu forte, como se ele tivesse decidido sumir achando que era um fardo. Leonardo segurou o volante com força, tentando conter a avalanche. Você não sabe o que foi crescer sem você, respondeu com a voz baixa. O pai fechou os olhos e por um momento parecia ter voltado no tempo. Eu falhei com você, Léo, disse ele. Mas eu juro, eu tinha motivos. Não eram bons, mas eram os que eu tinha. Leonardo balançou a cabeça. Então começa me contando, tudo, desde o começo. O pai respirou fundo. Sabia que ali não era só uma conversa. Era um acerto de contas com o passado. Então ele começou a contar. O porquê do sumiço, as escolhas erradas, os anos em que tentou voltar e não teve coragem. Cada palavra era um tijolo do muro que os separava. E Leonardo ouvia, sem interromper. Pela primeira vez, estava disposto a entender. Mas será que a verdade seria suficiente? O pai olhou pela janela, como se tentasse organizar os pensamentos. Eu não queria ir embora, Léo, mas naquela época eu estava afundado em dívidas, com gente perigosa atrás de mim. A voz falhava. Achei que se eu sumisse, pelo menos você e sua mãe estariam a salvo. Leonardo ouvia, mas seu rosto era um espelho de conflito. E você achou que sumir era melhor do que pedir ajuda? Respondeu Leonardo, tentando manter a calma. O pai suspirou. Eu era fraco, orgulhoso. Achei que conseguiria voltar depois de resolver tudo. Mas fui perdendo tudo no caminho. Quando percebi, já não tinha forças para voltar. A vergonha era visível em seus olhos. A cada palavra, Leonardo lembrava da infância, do Natal sem presente, do aniversário sem parabéns, da mãe chorando escondida. Ele sempre quis entender, mas nunca teve respostas. Agora o homem ao seu lado oferecia pedaços de uma verdade que ele não sabia se queria ouvir, e mesmo assim não desviava o olhar. Durante anos eu dormia em rodoviárias, fui expulso de albergues, comido lixo, continuou o pai, mas nunca deixei de pensar em você. Leonardo cerrou os punhos. Era difícil conciliar o sentimento de raiva com a imagem daquele homem destroçado. Ele não sabia se devia chorar ou gritar. Eles chegaram ao prédio de Leonardo. O porteiro, acostumado com celebridades e políticos, olhou assustado ao ver o mendigo sair do carro com ele. Mas não fez perguntas. Leonardo apenas disse, ele é comigo. Subiram juntos. O pai observava tudo como se estivesse entrando em outro planeta. O apartamento era amplo, moderno, com vista para a cidade. O pai caminhava devagar, tocando os móveis, como se cada peça fosse um mistério. Você construiu tudo isso sozinho? Perguntou. Leonardo assentiu. Aos trancos. Aprendi a lutar cedo. Havia um tom de dor por trás da resposta contida. Leonardo indicou o sofá. Senta, você deve estar cansado. O pai sentou com cuidado, como se tivesse medo de sujar o tecido claro. Ficaram em silêncio por um momento. O barulho distante dos carros era a única trilha sonora. Leonardo foi até a cozinha, voltou com um copo d'água e o estendeu. O pai agradeceu com um olhar. Você tem filhos? Perguntou o pai inesperadamente. Leonardo hesitou. Não, nunca quis. O pai abaixou a cabeça. Por que eu falhei com você? Leonardo respondeu rápido. Porque eu sempre tive medo de falhar também. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Eu tinha medo de olhar para você e ver o que eu me tornei, continuou o pai, mas eu nunca deixei de te amar. Só não sabia como voltar. Leonardo respirou fundo. Talvez seja tarde demais para voltar. O pai o encarou com os olhos marejados. Mas talvez não seja tarde para pedir perdão. Leonardo encarou o pai por alguns segundos, depois levantou e foi até uma estante. Pegou uma moldura. Era uma foto dele com a mãe, ainda criança. Ela morreu faz 5 anos, de câncer. A voz falhou. Perguntou por você até o fim. O pai desabou. As lágrimas vieram sem resistência. Ela merecia um homem melhor,
disse ele, cobrindo o rosto com as mãos. Leonardo observava em silêncio. A dor daquele homem não apagava os anos de abandono, mas revelava feridas que ele nunca imaginou. Pela primeira vez, o filho viu ali não o vilão de sua infância, mas um homem quebrado pela própria história. A madrugada foi passando. Ficaram horas conversando. O pai contou sobre empregos que perdeu, amizades que o traíram, tentativas frustradas de voltar para casa. Cada lembrança parecia tirar um peso. Leonardo ouvia, às vezes em silêncio, às vezes questionando. A raiva ainda existia, mas já não dominava. Ao final, Leonardo ofereceu o quarto de hóspedes para o pai dormir. Ele hesitou. "Tem certeza?" Leonardo respondeu. "Amanhã a gente vê o que faz. Hoje, só descansa." O pai aceitou. Dormiu como não fazia há anos, em segurança, em silêncio, com um teto sobre a cabeça e, pela primeira vez, com esperança. Leonardo, por outro lado, não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto, tentando entender o turbilhão dentro de si. O pai tinha voltado. Mas será que merecia uma segunda chance? E ele queria mesmo perdoar? Ou só queria respostas? A mente lutava. O coração também. Nada era simples naquela noite. Na manhã seguinte, Leonardo acordou cedo. Encontrou o pai na varanda olhando a cidade. "Parece outra vida lá embaixo." Leonardo se aproximou. Ficou ao lado dele em silêncio. "Nunca imaginei estar aqui de novo", disse o pai. "Nem eu imaginei que te encontraria assim." Os dois riram brevemente, entrecortados pela emoção. O café da manhã foi simples. Leonardo preparou ovos e café preto. O pai elogiou como se fosse banquete. "Há meses eu não sentava numa mesa assim." Leonardo observava com atenção cada gesto, cada palavra. Aquilo tudo era estranho, desconfortável, mas ao mesmo tempo havia algo de reconfortante. Após o café, Leonardo mostrou onde o pai poderia tomar um banho. O banheiro luxuoso contrastava com a realidade que aquele homem conhecia. Ao se olhar no espelho, ele quase não se reconheceu. A água quente desceu como um alívio, lavando parte da vergonha que carregava. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu humano outra vez. Enquanto esperava, Leonardo foi até o closet e separou algumas roupas que não usava mais. Camisas, uma calça social, até um par de sapatos, ainda em bom estado. Deixou tudo dobrado na cama de hóspedes. Quando o pai saiu do banho, viu as roupas e ficou paralisado. Os olhos se encheram d'água diante daquele gesto silencioso. Vestido com as roupas do filho, ele parecia outro homem. Ainda cansado, ainda abatido, mas com dignidade. Leonardo percebeu isso também. Pela primeira vez, enxergava o pai com outros olhos. Não como o homem que o abandonou, mas como alguém que carregava seus próprios fantasmas. E talvez com vontade de mudar. "Você tá diferente", disse Leonardo. O pai sorriu. "A água quente faz milagres." Os dois riram, tímidos, como quem ainda testa os limites daquela nova relação. Leonardo sugeriu saírem para caminhar um pouco. O pai hesitou, mas topou. Caminharam pelas ruas do bairro nobre, como dois estranhos tentando reconhecer algo familiar. As pessoas olhavam discretamente. Não sabiam quem era o homem de roupas sóbrias, andando ao lado do empresário famoso. Mas Leonardo não se importava. Havia algo libertador naquele momento. Eles pararam numa padaria discreta. Sentaram-se perto da janela. O pai observava cada detalhe com a curiosidade de quem voltou à vida. Leonardo pediu 2 cafés e um pão na chapa. O pai segurou a xícara com as 2 mãos, como se fosse um tesouro. "Tem gosto de lembrança", disse. Leonardo olhou para ele, surpreso com a fala. "Você lembra disso?" O pai assentiu. "Toda vez que eu via alguém tomando café assim, pensava em vocês." Eles conversaram por horas. O pai contou histórias de antes do abandono, momentos felizes, decisões mal tomadas, pessoas que o influenciaram.
Leonardo ouvia com atenção, absorvendo fragmentos de um passado que antes era só ausência. Era como montar um quebra-cabeça com peças recém-descobertas. Ao voltarem para o apartamento, Leonardo percebeu que havia um acúmulo de sensações. Não sabia se estava feliz, confuso ou simplesmente cansado. O pai, por sua vez, parecia mais leve. Era como se cada passo, cada palavra dita, estivesse tirando anos de peso das costas, mas a tensão ainda estava lá. No fim daquela tarde, Leonardo recebeu uma ligação. Era uma reunião importante no conselho da empresa. Olhou para o pai, que descansava no sofá assistindo TV como quem redescobre o mundo. Eu preciso sair por umas horas. Você fica bem? O pai sorriu e disse: hoje, pela primeira vez em muito tempo, sim. Leonardo saiu com a cabeça cheia. No elevador, encarou o espelho. Viu o próprio reflexo como se visse alguém diferente. Aquela situação o transformava, o forçava a revisitar dores antigas. Mas havia algo em comum com a infância. De novo, ele se despedia do pai, ainda que temporariamente. A reunião transcorreu normalmente, mas Leonardo estava inquieto. Suas falas estavam desconectadas, o olhar perdido. Os colegas perceberam. Um deles comentou: você está bem? Parece em outro lugar. E era verdade. Seu corpo estava ali, mas a mente ainda estava sentada na padaria, ouvindo histórias do passado. Ao fim da reunião, recusou o convite para jantar com os sócios e voltou direto para casa. Abriu a porta com o coração acelerado, sem saber o que encontraria. Mas lá estava o pai, dormindo no sofá, enrolado em uma manta. Na tela da TV, um filme qualquer passava. O som baixo, a luz suave, a cena era serena. Leonardo ficou parado por alguns segundos. Olhava aquele homem e tentava entender o próprio turbilhão. Parte dele queria manter tudo aquilo no passado. Outra parte queria que aquele presente durasse mais. Suspirou fundo, apagou a TV e cobriu o pai com mais cuidado. Depois foi para o quarto, em silêncio. Na manhã seguinte, acordou com um cheiro de café. Foi até a cozinha e encontrou o pai preparando a mesa. Nada sofisticado, mas feito com carinho. Pão cortado, café passado na hora, frutas. Bom dia, disse ele. Leonardo respondeu com um sorriso. A cena parecia impossível dias antes, mas estava acontecendo. Quis retribuir um pouco, disse o pai. Não sei cozinhar como sua mãe, mas lembro de algumas coisas. Leonardo sentou à mesa. Tá ótimo. Comeram em silêncio por um tempo. O silêncio não era mais desconfortável. Era um tipo de comunicação nova, onde as palavras eram menos necessárias do que antes. Você pensa em voltar para alguma coisa? Perguntou Leonardo. O pai sorriu. Acho que primeiro preciso voltar para mim mesmo. Depois vejo o resto. Aquela resposta ficou ecoando. Leonardo percebeu que o reencontro era só o começo. Havia muito a reconstruir, mas pela primeira vez sentia que talvez valesse a pena. Depois do café, Leonardo sentou-se na varanda, observando o horizonte. A cidade parecia seguir seu curso normal, mas dentro dele, tudo estava diferente. Era como se algo tivesse se deslocado, como se o passado estivesse sendo reescrito lentamente. O silêncio ao seu redor era preenchido pela presença do pai no outro cômodo. E aí, se fosse com você, conseguiria perdoar um pai que te abandonou? Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar do Leonardo. A sua opinião pode inspirar outras pessoas. Já aproveita e deixa seu like se essa história está te tocando e se inscreve no canal para não perder o desfecho. Ainda tem muito pela frente. Naquela tarde, Leonardo decidiu levar o pai ao médico. Sabia que anos na rua deixavam marcas profundas. No consultório, exames, auscultas, olhares desconfiados. O médico foi direto. Seu pai está desnutrido, com sinais de anemia. Vai precisar de acompanhamento. Leonardo apenas assentiu, como se já soubesse. De volta ao apartamento, entregou ao pai os medicamentos prescritos.
o velho homem os pegou com cuidado, como se fossem ouro. Nunca pensei que um dia alguém fosse se importar se eu tivesse saúde ou não. Leonardo não respondeu. Estava aprendendo que, às vezes, o silêncio dizia mais que qualquer fala. Os dias seguintes passaram com rotinas simples. Café da manhã juntos, pequenas caminhadas, idas ao mercado. O pai ajudava com o que podia. Lavava louça, varria a varanda. Gestos pequenos, mas que significavam muito. Para Leonardo, aquilo era uma convivência inédita e por isso mesmo desconcertante. À noite, o pai contava histórias de quando era jovem. Festas, viagens, empregos perdidos e encontrados. Leonardo ouvia com atenção, às vezes sorria, às vezes franzia o senho. Aquelas histórias não apagavam os anos de ausência, mas davam profundidade a um homem que antes era apenas um vazio em sua memória. Certa noite, após o jantar, o pai se aproximou com um envelope. Estava amassado, mas cuidadosamente guardado. Guardei isso por muitos anos, disse. Leonardo pegou o envelope, abriu e encontrou uma carta escrita à mão. Era antiga. As palavras tremidas, mas carregadas de sentimento. Era uma carta que nunca fora enviada. Na carta, o pai pedia perdão. Dizia que pensava no filho todos os dias, que queria voltar, mas não sabia como. Contava do arrependimento, da vergonha, do medo. Eu sonhei tantas vezes em te reencontrar, mas achava que você me odiava. Leonardo segurava a folha com força, os olhos marejados. Silêncio. Por que você nunca mandou isso? Perguntou Leonardo. O pai respondeu com os olhos: culpa, dor, medo. Talvez porque eu achasse que merecia o castigo. Leonardo assentiu. Não havia julgamento naquele olhar, apenas compreensão amarga. A carta foi guardada em silêncio, como uma cicatriz que não precisa de palavras. Naquela noite, Leonardo não dormiu. Ficou deitado, olhando para o teto, repassando cada linha daquela carta. Era estranho como palavras escritas há tantos anos podiam mexer tanto com ele. O ressentimento ainda existia, mas agora havia outra coisa: empatia. Pela primeira vez, ele via o pai como um homem quebrado, não um monstro. Na manhã seguinte, os dois saíram para caminhar. O pai andava devagar, mas com mais firmeza. Passaram por um parque, onde o sol atravessava as árvores e iluminava o caminho. Você já pensou em contar isso para alguém? Perguntou Leonardo. Contar o quê? Respondeu o pai. Sua história. Toda ela. O pai deu de ombros. Quem se importaria? Leonardo parou, o encarou. Talvez mais gente do que você imagina. A ideia ficou no ar. Voltaram para casa em silêncio, mas algo havia mudado. Uma semente fora plantada. Talvez fosse possível transformar toda aquela dor em algo que ajudasse outras pessoas. Mais tarde, Leonardo sugeriu algo inesperado: gravar um vídeo com o pai contando sua trajetória. Pode ser só para mim, se quiser, mas acho que você precisa se ouvir. O pai riu. Você é doido. Mas aceitou. Sentaram na sala, celular em mãos, e começaram. A primeira tentativa foi tímida, mas real. Sem roteiro, só verdade. No vídeo, o pai contava como foi parar na rua, os erros, os medos, as noites frias. Mas também falava do reencontro, da surpresa de ter sido acolhido pelo próprio filho. Leonardo gravava em silêncio, apenas ouvindo. E naquele momento, pela primeira vez, sentiu orgulho. Um orgulho que nunca achou que sentiria. Terminaram a gravação e ficaram olhando um para o outro. Você acha que alguém vai se importar com isso? Perguntou o pai. Eu acho que já importa, para mim. Os dois se abraçaram brevemente, como quem ainda aprende a lidar com afeto. Mas aquele gesto dizia mais do que anos de distância. Dizia: estou aqui. Naquela noite, antes de dormir, Leonardo assistiu ao vídeo sozinho. As palavras do pai, o olhar sincero, a dor contida. Tudo aquilo o atravessava como se ouvisse uma confissão esquecida.
e percebeu que, mesmo sem entender tudo ainda, já não queria mais voltar ao vazio de antes. Algo havia mudado, irreversivelmente. Nos dias seguintes, Leonardo voltou a assistir ao vídeo várias vezes. Havia algo hipnótico na maneira como o pai contava sua história. Sem artifícios, sem autopiedade. Era cru, verdadeiro. Algo nele fazia Leonardo se lembrar de si mesmo, da sua própria luta para chegar onde estava. Começou a enxergar conexões onde antes só via mágoa. Um dia, sem avisar o pai, Leonardo publicou o vídeo em suas redes sociais. Era uma decisão arriscada, mas sentia que aquela história precisava ser ouvida. Escreveu apenas uma legenda. Nem toda reconciliação começa com um abraço. Às vezes, começa com coragem. Em poucas horas, o vídeo começou a circular. Os comentários não paravam de chegar. Gente dizendo que chorou, que se identificou, que também tinha um parente perdido ou uma ferida aberta. Algumas mensagens vinham de pessoas que já haviam desistido de perdoar. Outras de filhos que sonhavam com um reencontro. Leonardo leu cada uma com os olhos marejados. O vídeo viralizou. Em menos de 48 horas, já passava de 1 milhão de visualizações. Sites começaram a republicar a história. Portais de notícias pediam entrevistas, mas Leonardo recusava. Aquilo não era sobre fama, era sobre cura. E a única opinião que realmente importava ainda não sabia que o vídeo existia. Na terceira noite, ele sentou com o pai na varanda. "Preciso te mostrar uma coisa." Pegou o notebook e abriu o vídeo. Deixou que ele assistisse em silêncio. O pai reconheceu cada palavra, cada expressão, e então percebeu: "Você postou isso?" Leonardo assentiu. As pessoas precisam saber que há chance de recomeçar. O pai ficou em silêncio por um tempo. Depois os olhos se encheram de lágrimas. "Eu tenho vergonha de mim mesmo, mas se isso ajudar alguém, então que bom que você fez." Leonardo o abraçou. Era um abraço tímido, contido, mas verdadeiro. Pela primeira vez parecia que estavam realmente no mesmo tempo e lugar. Com o impacto do vídeo, uma ONG entrou em contato oferecendo ajuda. Propuseram atendimento psicológico para o pai, além de assistência para regularizar documentos e cuidados médicos. Leonardo ficou surpreso, mas aceitou. Sabia que o apoio certo podia acelerar o processo de reconstrução da dignidade. Na primeira sessão de terapia, o pai hesitou. Sentado em frente à psicóloga, mexia as mãos nervosamente. "Faz muito tempo que ninguém me pergunta como eu me sinto." Ela sorriu. "Então vamos começar por aí." E ele começou. Aos poucos, como quem tira poeira de um móvel antigo. As palavras voltavam a fazer sentido. Leonardo acompanhava de perto. Levava o pai às sessões, aguardava na recepção, às vezes participava das conversas. Começaram a falar sobre o futuro. "Você pretende voltar a trabalhar?" perguntou um dia. O pai pensou, sério. "Não sei se alguém contrataria um velho como eu, mas talvez eu possa ajudar de outro jeito." Foi então que surgiu uma ideia. Leonardo propôs que o pai começasse a contar sua história em escolas, centros comunitários, eventos. "Você pode prevenir que outros acabem como você. Sua experiência pode salvar vidas." O pai riu, sem acreditar. "E quem vai querer ouvir um mendigo?" Leonardo respondeu, "Mais gente do que você imagina." A primeira palestra foi modesta. Uma sala pequena, cerca de 20 pessoas. O pai tremia ao segurar o microfone. Mas, ao começar a falar, algo mudou. A voz firme, os olhos atentos, o silêncio respeitoso da plateia. Ao final, vieram os aplausos, os agradecimentos, os abraços e uma nova sensação: pertencimento. Com o tempo vieram mais convites. Escolas públicas, instituições sociais, eventos organizados por ONGs. O pai falava sobre abandono, escolhas, arrependimento e esperança. Sempre sincero, sempre humano. E a cada nova fala, mais leve ele parecia. Era como se, ao dividir sua dor, ela se tornasse menor.
Leonardo acompanhava tudo. Às vezes assistia da plateia, às vezes ficava nos bastidores, mas estava sempre ali. E cada vez que via o pai falar, sentia algo diferente. Orgulho, sim, mas também respeito. Começava a enxergar nele não o homem que foi embora, mas o homem que teve coragem de voltar. E relação entre eles se fortalecia com pequenos gestos. Um café feito com atenção, uma lembrança contada com carinho, uma risada compartilhada durante um filme antigo. Nada disso estava nos grandes eventos, mas era ali, na rotina, que a conexão se reconstruía, tão lentamente quanto precisa ser. Certa noite, Leonardo chegou em casa e encontrou o pai lendo um livro. "Desde quando você lê?" O pai sorriu. "Desde que alguém me deu um futuro de novo." Era um livro sobre superação. Leonardo reconheceu. Era o mesmo que leu quando pensava em desistir de tudo, anos antes. Agora, os dois bebiam da mesma fonte. Naquela noite, enquanto tomavam chá na varanda, o pai disse: "Eu ainda tenho muito a aprender, mas já não sou aquele homem de antes." Leonardo sorriu. "Nem eu." Os dois brindaram, copos simples erguendo uma promessa silenciosa. Não de esquecer o passado, mas de caminhar juntos daqui para frente, um dia de cada vez. O tempo passou rápido. Já fazia quase 3 meses desde que Leonardo encontrou o pai naquela esquina. Às vezes parecia que tudo havia acontecido numa outra vida. Outras vezes parecia que tinham acabado de se reencontrar. A convivência trouxe desafios, mas também momentos inesperados de cumplicidade que ele jamais imaginaria viver. Uma noite, ao voltar do trabalho, Leonardo encontrou o pai na cozinha, tentando seguir uma receita de bolo anotada num papel antigo. "Era da sua mãe", explicou. O cheiro doce invadia o apartamento. Leonardo se aproximou e ajudou a mexer a massa. Aquilo não era só sobre comida, era sobre reconstruir memórias a partir do nada. Com o bolo no forno, sentaram-se no sofá e assistiram a um programa de humor. Riram juntos. Pela primeira vez, a risada de Leonardo foi espontânea. Não havia julgamento nem desconfiança. Só 2 homens redescobrindo o prazer de estar presentes. E o pai, com os olhos fixos na tela, parecia mais jovem naquele instante. No dia seguinte, Leonardo teve uma ideia. Levou o pai para visitar uma de suas obras, um prédio em construção no centro da cidade. Isso tudo começou com uma prancheta e um sonho. O pai olhou ao redor impressionado. "Você fez tudo isso?" Leonardo assentiu. "Cada tijolo, cada detalhe." Os olhos do pai brilharam. Subiram juntos até um dos andares ainda sem acabamento. O vento soprava forte. O pai olhou à vista e disse: "Nunca imaginei estar aqui de novo. Nos meus tempos, eu era servente de pedreiro. Nunca subi até o alto." Leonardo sorriu. "Agora você subiu. E tem alguém aqui em cima para te mostrar." Os dois se olharam em silêncio. Aquela tarde marcou algo nos dois. Era como se os papéis tivessem se invertido. O filho mostrava o mundo ao pai, guiando com cuidado, sem arrogância. O pai, por sua vez, se deixava guiar, sem orgulho ferido. Era uma dança nova, cheia de equilíbrio e respeito. E naquele andar inacabado, um ciclo parecia se fechar. Mais tarde, sentados em um banco da praça ao lado da construção, o pai revelou algo. "Sabe por que escolhi ficar naquela rua, naquela esquina?" Leonardo o encarou. "Foi perto de onde deixei vocês. Era como um castigo autoimposto. Toda noite eu via sua mãe passar e me escondia." Leonardo ficou em silêncio processando. "Ela nunca me viu?" perguntou. O pai negou com a cabeça. "Talvez tenha visto, mas nunca me chamou, e eu não tinha coragem de ir até ela. Era como ver uma vida da qual fui banido." Leonardo abaixou a cabeça. Imaginava que o abandono havia sido definitivo, frio. Mas entender que o pai assistia de longe doía de outro jeito. Voltaram para casa calados. À noite, Leonardo tirou uma antiga caixa do armário.
Dentro, recortes de jornais, boletos antigos, cartas que nunca mandou, relíquias do passado. Chamou o pai. Quero te mostrar isso. Sentaram-se no chão da sala e juntos folhearam memórias. Algumas dolorosas, outras surpreendentemente doces. Encontraram uma carta de aniversário nunca enviada. Leonardo a leu em voz alta. Era singela, escrita com caligrafia infantil, cheia de erros. Papai, eu te espero ainda. Feliz aniversário para você também. O pai cobriu o rosto. Chorava em silêncio. Leonardo não chorou, apenas encostou a cabeça no ombro dele. A madrugada os envolveu. No chão da sala, entre papéis e lembranças, eles pareciam dois garotos. O tempo se dissolvia, a dor também. Não era um perdão declarado, nem uma conversa conclusiva. Era só presença. E às vezes presença basta. Uma reconstrução silenciosa, feita de escuta, de olhar, de partilha, No outro dia, Leonardo levou o pai para cortar o cabelo em um salão que frequentava há anos. O barbeiro, surpreso, os atendeu com gentileza. Quero de sempre? Brincou com Leonardo. Não. Hoje é dele o dia. O pai sorriu tímido, mas aceitou. Saiu de lá transformado, não só no visual, era como renascer com cada corte. Depois foram almoçar num restaurante simples, mas acolhedor. O pai escolheu a comida com cuidado, saboreando como se fosse a primeira refeição após anos de espera. Faz tempo que não como sentado num lugar assim. Leonardo apenas observava, aprendendo que há muito valor nos pequenos gestos cotidianos. Durante a tarde, caminharam sem rumo. Passaram por lugares antigos, revisitaram ruas conhecidas. O pai apontava fachadas, contava histórias que só ele sabia. Aqui era onde vendiam os melhores pastéis da cidade. Leonardo sorria. Descobria camadas do pai que jamais imaginou. Era como redescobrir a própria origem. No caminho de volta, pararam diante de uma igreja antiga. O pai a reconheceu. Foi aqui que me casei com sua mãe. Leonardo olhou para a fachada com reverência. Em silêncio, os dois entraram. O interior estava vazio. Sentaram-se no último banco. Sem palavras, deixaram que o tempo e os pensamentos falassem por eles. Na saída, o pai segurou o ombro do filho. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Leonardo o encarou. Você não pode, mas pode fazer diferente daqui para frente. O pai assentiu. Era simples, mas poderoso. As sombras do passado ainda existiam, mas pela primeira vez havia luz suficiente para seguir em frente. Algumas semanas depois, Leonardo e o pai começaram a montar um pequeno projeto juntos. A ideia era simples: criar uma roda de conversa mensal para moradores de rua, ex-dependentes e pessoas em situação de vulnerabilidade. O pai tinha o relato, Leonardo a estrutura. Uniram forças por um propósito maior do que eles mesmos. Encontraram apoio numa casa comunitária do bairro, um salão modesto com cadeiras de plástico e mural de recados. O pai ficou parado diante do mural, observando bilhetes com frases como "Você não está sozinho" e "Cada dia é uma chance nova". Respirou fundo. Aqui é diferente, aqui tem calor. No primeiro encontro, vieram apenas 8 pessoas, mas foi o suficiente. O pai falou com sinceridade sobre queda e redenção. Os ouvintes se emocionaram. Houve lágrimas, aplausos, silêncios profundos. Um homem se levantou e disse: "Se você conseguiu sair do fundo do poço, talvez eu também consiga." O impacto era real. Leonardo assistia tudo da porta, com os braços cruzados e o olhar marejado. Não precisava dizer nada, só ver aquele homem, que um dia foi o centro da sua dor, agora sendo luz para outros, já dizia tudo. Não era sobre esquecer. Era sobre transformar a dor em ponte, não em muro. E o pai estava cruzando essa ponte. Depois do encontro, sentaram-se nos degraus da entrada. O pai respirava fundo, como se o ar estivesse mais leve. "Nunca pensei que alguém escutaria o que eu tenho para dizer."
Leonardo respondeu apenas com um aceno de cabeça. Às vezes, não há o que responder. Às vezes, tudo já está dito no olhar. A rotina seguiu, mas agora com um novo brilho. O pai passou a ter compromissos, pessoas com quem se importar, histórias para ouvir e contar. Leonardo notava isso com admiração. Aos poucos, aquele homem que ele resgatou da calçada tornava-se referência. Não só para os outros, mas de forma inesperada para ele mesmo. Em uma tarde de domingo, decidiram cozinhar juntos. Fizeram um feijão tropeiro, receita da infância. Entre temperos e lembranças, a cozinha virou um palco de reconexão. Sua mãe fazia melhor, disse o pai rindo. Com certeza, respondeu Leonardo. Riram juntos. Era leve. Pela primeira vez, era leve. Mais tarde lavaram a louça juntos. Ao secar os pratos, o pai comentou: é engraçado, a gente sempre acha que reconciliação vem de uma grande conversa, mas às vezes ela vem assim, entre uma colher e outra. Leonardo concordou. Sabia que ali, nos detalhes simples do dia a dia, morava a cura silenciosa. Num dos encontros da roda de conversa, uma mulher compartilhou sua história de abandono. Ao final, se aproximou do pai e disse: você me deu esperança de que posso reencontrar minha filha. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Se você não desistir, ela pode estar te esperando em algum lugar. Era sincero, era real. Leonardo observava de longe. Viu como o pai falava, ouvia, aconselhava. Não era mais o mesmo homem que ele encontrou na calçada. Algo dentro dele havia despertado. Era como se tivesse reencontrado não só o filho, mas a si mesmo. E isso era mais do que Leonardo jamais poderia imaginar. Numa dessas noites, Leonardo foi até o quarto do pai já tarde. Bateu na porta e entrou devagar. O pai lia um caderno velho. O que é isso? O homem sorriu. Comecei a escrever minhas memórias. Leonardo sentou na beira da cama. Vai publicar? Talvez. Mas por enquanto é só para mim, para lembrar quem eu fui e quem não quero ser mais. Leonardo pegou o caderno e leu o primeiro parágrafo. Era cru, forte. Falava da primeira noite dormindo na rua, do medo, da fome, da vergonha. Você tem coragem, disse. O pai respondeu: aprendi com você. Os dois se olharam por um momento longo, silencioso. Um silêncio cheio de reconhecimento mútuo. Alguns dias depois, Leonardo recebeu um convite para participar de um evento sobre superação. Foi indicado por um amigo. Pensou em recusar, mas teve uma ideia melhor. Eu topo, se meu pai puder ir comigo. A resposta foi imediata. Claro, vai ser uma honra. E assim começaram a preparar algo juntos. Criaram uma apresentação simples. Leonardo falaria da trajetória como empresário e o pai contaria a parte que ninguém sabia, a origem da dor, o afastamento, o reencontro. Ensaiaram juntos, corrigiram trechos, se ajudaram. Era mais que uma palestra. Era um ritual, um marco, um reencontro diante do mundo. No dia do evento estavam nervosos. O pai usava uma camisa social emprestada, o cabelo alinhado, a postura ereta. Leonardo ao seu lado, com um leve sorriso de incentivo. Subiram ao palco e contaram tudo, sem floreios, sem censura. Apenas a verdade crua de uma história de abandono, dor, perdão e recomeço. Ao final da apresentação, a plateia aplaudiu de pé. O pai tentou esconder as lágrimas, mas não conseguiu. Leonardo colocou a mão sobre o ombro dele. Você fez isso. O pai respondeu. Nós fizemos. Foi naquele instante, naquele palco, que deixaram de ser apenas pai e filho com um passado quebrado. Tornaram-se dois homens inteiros. Após o evento, enquanto caminhavam até o carro, o pai disse: nunca imaginei que contaria minha história assim, em um palco, com você ao lado. Leonardo sorriu. Talvez a gente precise viver a dor para entender o valor de estar em pé. O pai assentiu.
As palavras ainda pareciam novas em sua boca, mas já faziam parte dele. E se fosse com você, você conseguiria contar uma história de dor para ajudar outras pessoas? Comenta aqui embaixo o que mais te tocou nessa parte. Aproveita esse momento para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa história ainda não acabou e ela só fica mais forte daqui para frente. Os dias que seguiram foram calmos, mas marcados por algo diferente. O silêncio entre eles já não era mais incômodo, era confortável, como o som de uma página virada. O pai continuava escrevendo. O caderno já não era só um repositório de memórias, era um testemunho de transformação, uma bússola emocional. Leonardo, por outro lado, começou a rever sua própria história. Passou a visitar lugares que evitava, voltou ao bairro antigo, caminhou pelas ruas da infância, olhou vitrines que antes pareciam pequenas demais para o homem que se tornou. Agora tinham um novo valor. Eram fragmentos de um tempo que ele nunca entendeu direito. Numa dessas andanças, entrou em uma loja de antiguidades. Ali, entre rádios velhos e telefones de disco, viu um porta-retratos antigo e empoeirado. Comprou. Quando chegou em casa, limpou o vidro e colocou ali uma foto sua com o pai, tirada recentemente na varanda tomando chá. Colocou na estante sem dizer nada. O pai percebeu. Ficou parado diante do porta-retrato por alguns segundos. Depois, com olhos cheios, virou-se para o filho e disse: "Eu achei que nunca faria parte da sua vida de verdade. Obrigado por me deixar entrar." Leonardo respondeu apenas: "Não entrei. A gente construiu essa porta juntos." Na semana seguinte, receberam um convite inesperado. Uma universidade havia assistido à palestra e queria que os dois contassem sua história em um evento aberto. Desta vez, seria maior. Centenas de pessoas, imprensa, gravação. O pai hesitou. "E se eu travar?" Leonardo respondeu. "Então, eu seguro a sua mão." No dia do evento, o auditório estava lotado. Luzes fortes, câmeras posicionadas, atenção redobrada. Quando chamaram seus nomes, os dois se entreolharam. Leonardo sorriu com leveza. "Vamos mostrar que cicatrizes também contam histórias." Subiram ao palco e começaram juntos a compartilhar sua jornada. O pai falou com mais firmeza, falou da vergonha, da culpa, do tempo perdido, mas também da chance de fazer diferente, da esperança que renasce mesmo quando tudo parece perdido e da força que encontrou no filho, o mesmo menino que ele havia deixado no passado, agora era o homem que lhe deu um futuro. Leonardo contou sua parte, a ausência, a revolta, a construção da própria vida como forma de sobrevivência emocional. "Eu não cresci com um pai, mas reencontrei um homem disposto a tentar. E isso, para mim, foi o começo de tudo." A plateia ouvia em silêncio reverente. Cada palavra caía como semente em solo fértil. Após a palestra, muitas pessoas os abordaram. Algumas queriam abraços. Outras apenas diziam obrigado. Um senhor chorando falou: "Hoje decidi procurar meu filho." Uma mulher emocionada comentou: "Talvez ainda haja tempo para o meu pai." Leonardo percebeu ali que a história deles já não era só deles. Era ponte para muitos. De volta ao apartamento, sentaram-se na varanda. O céu estava limpo, com poucas nuvens e muitas estrelas. O pai disse: "A gente começa achando que perdeu tudo, mas descobre que ainda tem o mais importante, alguém disposto a nos ouvir." Leonardo respondeu olhando o céu. "E disposição para continuar, mesmo com medo." O tempo passou. As palestras se tornaram mais frequentes. O caderno de memórias virou livro, pequeno, artesanal, com poucas páginas, mas escrito com a alma, intitulado Entre o Silêncio e o Perdão. Leonardo o ajudou a publicar em edição limitada, só para quem esteve nos eventos. Era um presente, uma partilha.
O livro foi bem recebido. Ganhou elogios discretos e sinceros, mas o pai nunca quis fama. Dizia: se uma pessoa se sentir menos sozinha por minha causa, já valeu. Leonardo respeitava isso. Era como assistir alguém plantando árvores que talvez nunca veria crescer, mas ainda assim plantava. Em casa, os dias seguiam simples, às vezes com filmes, às vezes só com silêncio. O pai gostava de cuidar das plantas da varanda. Leonardo gostava de observar. Certos laços não precisam ser explicados, apenas vividos. E mesmo com o passado ali, sempre presente, havia espaço para o agora. Uma noite, o pai escreveu uma dedicatória no primeiro exemplar do livro e entregou ao filho. Para Leonardo, que me deu abrigo quando nem eu me reconhecia, obrigado por me devolver um nome. Leonardo segurou o livro com firmeza. Era mais do que papel e tinta. Era o reencontro impresso, uma história costurada pela coragem de continuar. Com o tempo, o pai começou a sair sozinho com mais frequência. Ia até a padaria do bairro, cumprimentava os vizinhos, fazia pequenas compras. Leonardo observava com atenção esse novo hábito. Era como ver uma criança aprendendo a andar de novo. Só que desta vez, cada passo era uma conquista de identidade e dignidade. Em uma dessas caminhadas, o pai conheceu Jonas, um senhor que organizava um grupo de leitura em uma biblioteca comunitária. Convidou-o para participar. Ele foi, meio sem jeito. Sentou-se no canto, ouviu mais do que falou. Mas voltou na semana seguinte, e na outra, e aos poucos começou a ler em voz alta. Leonardo foi convidado a assistir a um desses encontros. Chegou sem fazer alarde. Sentou-se ao fundo, observou o pai lendo um trecho de Grande Sertão Veredas. A voz firme, pausada. O grupo escutava com atenção. Leonardo nunca imaginou presenciar aquilo. Seu pai, antes um vulto do passado, agora fonte de cultura e diálogo. Ao final do encontro, alguns se aproximaram para conversar com ele. Pediram indicação de livros. Perguntaram sobre o caderno de memórias. Ele respondia com humildade, como quem ainda não se acostumou a ser ouvido. Mas sorria. Era um sorriso sincero, diferente dos que usava para esconder o cansaço da rua. No caminho de volta, Leonardo comentou: "Você virou referência." O pai riu. "Não sei se mereço isso." Leonardo retrucou: "Talvez ninguém mereça. Mas quando se assume com verdade, não precisa merecer, só viver." O pai ficou em silêncio, refletindo. A vida lhe oferecia, enfim, algo que não era punição. Em casa, reorganizaram um dos cômodos. Transformaram-no em um pequeno escritório para o pai escrever. Uma mesa, uma luminária, alguns livros, canetas, papéis. Um quadro na parede trazia a frase: "Todo homem carrega histórias que precisam ser contadas." Escrito em letras suaves, foi um presente de Leonardo. O pai passava horas ali, escrevendo, revisando, às vezes apenas olhando pela janela. Leonardo respeitava aquele espaço como se fosse sagrado. Sabia que não era apenas sobre escrever, era sobre se reconstruir palavra por palavra. Cada frase no papel era um pedaço da alma recuperado. Uma noite, Leonardo entrou no escritório e encontrou o pai dormindo sobre os papéis, a cabeça apoiada no braço, a caneta ainda na mão. Ao lado, uma folha com um texto inacabado. "A vida me quebrou em pedaços pequenos, mas alguém teve paciência de me montar de novo." Leonardo sorriu. Aquilo dizia tudo. O tempo trouxe novas marcas, mas também amadurecimento. O pai envelhecia com mais serenidade agora. Os olhos antes perdidos tinham direção. O corpo ainda trazia sinais da rua, mas a mente estava desperta. Havia encontrado propósito. E isso, para alguém que já foi invisível, era um presente imenso. Numa tarde chuvosa, Leonardo encontrou o pai ouvindo um disco antigo. Tocava "O Mundo é um Moinho", de Cartola. A letra enchia o ambiente de melancolia e poesia. "Essa música me resume", disse o pai.
Leonardo apenas sentou ao lado, sem dizer nada. Às vezes, o silêncio é a única forma de honrar uma dor bem contada. Certa manhã, ao abrir o jornal, Leonardo leu uma coluna sobre histórias de superação. Ali, entre tantas, estava um pequeno trecho sobre o pai. De onde menos se espera pode surgir alguém que ensina mais do que livros jamais ensinarão. Era anônimo, mas a citação vinha de um dos encontros da roda de conversa. Mostrou ao pai. Ele leu silenciosamente, depois dobrou o jornal com cuidado e guardou na gaveta do escritório. Não quero esquecer que alguém ouviu. Era simbólico. Pela primeira vez, sua história não era apenas um eco do passado. Era uma mensagem viva, espalhada no mundo, plantando sementes invisíveis. Em uma noite fria, sentaram-se para ver um álbum de fotos. Entre imagens recentes, também havia antigas, resgatadas do fundo de gavetas esquecidas. Leonardo mostrava os lugares que visitava, os marcos da vida. O pai, atento, comentava cada detalhe. Era como se finalmente caminhassem juntos por memórias compartilhadas. Encontraram uma foto da antiga casa onde Leonardo passou a infância. "Você lembra desse dia?" perguntou o pai. "Lembro, sim. Foi quando você me levou para a escola e depois sumiu." O pai abaixou os olhos. "Eu queria tanto poder voltar ali." Leonardo respondeu com calma. "Talvez a gente possa voltar, não no espaço, mas no gesto." Decidiram então visitar o bairro antigo. A casa estava diferente, pintada, com um novo muro. Não tocaram a campainha, apenas olharam de longe. O pai ficou parado por alguns minutos. Depois disse: "A dor mora aqui, mas acho que agora ela entende que não manda mais em mim." Leonardo sorriu. Era isso. Não se tratava de apagar, mas de transformar. Na volta, o pai pediu para parar na praça em frente à antiga casa. Sentaram-se num banco. O céu estava limpo, com estrelas espalhadas. "Eu perdi muito tempo", disse ele. Leonardo olhou o céu também. "Talvez, mas você ganhou o tempo que tem agora. E esse, pai, é inteiro." O velho homem sorriu e pela primeira vez parecia leve, de verdade. O tempo não parava. E com ele, novas etapas surgiam. O pai começou a ser convidado para entrevistas em rádios comunitárias, podcasts e encontros literários. Sempre que podia, levava consigo o caderno. Não para ler, mas para lembrar de onde veio. Era o símbolo da própria reconstrução, seu ponto de partida e sua bússola. Em uma dessas entrevistas perguntaram: "Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente?" Ele pensou, respirou fundo e respondeu: "Eu teria ficado. Mas como não posso voltar, eu me esforço para fazer cada minuto agora valer por aquilo que não vivi." A frase ecoou. Até Leonardo, ouvindo de casa, se emocionou. Depois da entrevista, o pai chegou em casa com um pequeno presente. Uma caneta antiga. "Era do meu pai. Achei por acaso numa caixa que levei anos para abrir. Quero que você fique com ela." Leonardo segurou o objeto como se fosse vidro. "Não sei se mereço isso." O pai sorriu. "Você merece mais do que nunca." Dias depois, Leonardo organizou uma reunião com sua equipe. Explicou que tiraria uma licença de algumas semanas. "Preciso estar presente para algo que não posso perder de novo." Ninguém questionou. Todos sabiam da história. Muitos se emocionaram com ela. A ausência dele, por uma vez, era compreendida e respeitada. Durante esse tempo, pai e filho passaram a trabalhar juntos na elaboração de um projeto social mais estruturado. A ideia era simples e poderosa: levar oficinas de escrita e escuta ativa para abrigos e centros de reabilitação. Não era caridade, era troca. O pai seria a ponte, Leonardo, o suporte. O projeto ganhou força. Parceiros surgiram, universidades ofereceram apoio, ONGs quiseram replicar a ideia. E a cada nova reunião, o pai participava com mais segurança. Anotava ideias, sugeria melhorias, lembrava de histórias. Era como se tivesse nascido para aquilo. Era um papel que cabia nele com perfeição. Certa noite,
No meio dos papéis espalhados pela sala, Leonardo disse: "Nunca imaginei que nossa história viraria isso." O pai sorriu e respondeu: "Ela virou porque você não virou as costas para mim." Silêncio. Eles se olharam como quem reconhece que o que construiu já é maior do que qualquer culpa. Os meses se passaram. O projeto seguia, as palestras também, mas havia algo novo no ar. O pai estava mais cansado, começou a perder o apetite, a dormir demais. Leonardo percebeu. "Acho que é só a idade", dizia ele. Mas Leonardo não se convenceu. Marcou exames. Queria garantir que tudo estivesse bem. O diagnóstico veio numa sexta-feira nublada. Leucemia, em estágio avançado, silenciosa, progressiva. O médico foi claro. Ele tem resistido mais do que o normal, mas é hora de pensar em qualidade de vida. Leonardo ficou em silêncio, olhando para o pai, que escutava tudo com serenidade inesperada. Na saída do hospital, o pai disse: "Não chora. Eu já vivi mais do que imaginei e melhor do que sonhei." Leonardo segurou a mão dele. A dor era inevitável, mas havia paz naquele momento. Não uma paz confortável, mas a que vem quando a verdade é aceita com dignidade. Quando o fim não assusta mais. De volta ao apartamento, o clima era outro, silencioso, calmo. Leonardo adaptou tudo para que o pai tivesse conforto. Uma poltrona mais macia, medicamentos organizados, agenda de visitas reduzida. Mas o pai pediu: "Nada de tristeza, só quero viver cada dia como mais um presente." Nos dias que se seguiram, continuaram fazendo coisas simples. Ouviram discos, escreveram juntos, viram filmes antigos. Às vezes, apenas ficavam na varanda, em silêncio, olhando a cidade. Cada momento ganhava peso diferente. O tempo parecia mais denso, como se cada minuto fosse matéria rara. Certa tarde, o pai pediu um favor: "Me leva naquela rua onde você me encontrou." Leonardo hesitou, mas aceitou. Foram até lá em silêncio, o mesmo lugar, a mesma calçada. Mas agora ele estava de pé, ao lado do filho. "Quero olhar para isso com gratidão. Foi ali que tudo recomeçou." Sentaram-se num banco próximo. O pai respirou fundo. "A rua me quebrou, mas também me ensinou. Me ensinou que ninguém é tão perdido que não possa ser encontrado." Leonardo escutava em silêncio. Cada frase era uma despedida suave, ainda que nenhum dos dois ousasse chamar assim. Voltaram para casa devagar. O pai já não caminhava com a mesma firmeza, mas recusava cadeira de rodas. "Enquanto puder andar, vou andar." Leonardo respeitava, não discutia. Sabia que cada passo era uma afirmação de autonomia, um gesto de resistência contra o tempo que agora corria mais rápido. Naquela noite, antes de dormir, o pai escreveu uma última frase no caderno: "A vida me quebrou, mas meu filho me colou com mãos firmes e olhos gentis." Fechou o caderno devagar. Leonardo, ao lado, segurava o sono e as lágrimas. Sabia que o fim se aproximava, mas também sabia que, pela primeira vez, ele estava inteiro. Os dias seguintes foram vividos com uma delicadeza quase sagrada. Cada amanhecer parecia mais lento, cada gesto mais intencional. Leonardo evitava pensar no fim, preferia focar no agora. Preparava os chás, lia os trechos favoritos do pai em voz alta, abria as janelas para o sol entrar. Pequenas cerimônias diárias, repetições que viravam cuidado. O pai, por sua vez, parecia estar em paz. Falava pouco, mas sorria mais. Gostava de olhar para o horizonte e dizer: "A vida é mesmo estranha. Às vezes ela te empurra para a beira do abismo, só para depois te mostrar que você sabe voar." Leonardo não respondia, apenas escutava. Cada frase agora era memória futura. Em uma tarde silenciosa, Leonardo o encontrou dormindo na poltrona da varanda. O sol tocava levemente seu rosto. Ao lado, o caderno repousava sobre o colo, aberto na última página. Leonardo se aproximou, sorriu e voltou a entrar. Não quis acordá-lo. Aquela cena parecia intocável, como uma fotografia viva.
Naquela mesma noite, porém, o pai não acordou mais. Partiu com o corpo leve, o rosto tranquilo, como quem simplesmente decidiu descansar. Leonardo o encontrou pela manhã, ainda sentado, com a cabeça pendendo levemente para o lado. Nos olhos fechados havia algo de gratidão. Não havia dor, só silêncio. O luto foi silencioso. Não houve multidões, nem flores em excesso, apenas quem realmente importava. Amigos que ouviram suas histórias, pessoas que mudaram por causa delas. Na cerimônia simples, Leonardo leu um trecho do caderno. Viver não é garantir que tudo dê certo. É estar disposto a tentar, mesmo quando já se errou demais. Depois do enterro, Leonardo voltou para casa sozinho. A ausência do pai era física, mas algo dele permanecia. Nos objetos, nas frases deixadas em post-its, no caderno agora guardado com cuidado. Na varanda, a poltrona ainda estava lá. E Leonardo sentou-se nela pela primeira vez. Respirou fundo. O ciclo havia fechado. Os meses passaram. Leonardo voltou à rotina profissional, mas com um novo ritmo. Reduziu compromissos, priorizou encontros. Continuou o projeto social, agora batizado com um novo nome, Recomeçar. O logotipo era simples, 2 mãos se tocando. No rodapé de cada papel, uma frase: todo mundo merece uma segunda chance. Publicou o caderno do pai em formato de livro com uma nota na contracapa. Esse não é um relato sobre acertos, é um diário de tentativas. Que ele te inspire a tentar também. O livro foi distribuído gratuitamente em abrigos, presídios e escolas públicas. Leonardo não queria lucro, queria impacto, queria continuidade. Voltou àquela esquina uma última vez. Parou o carro no mesmo sinal. Olhou para a calçada, agora vazia, mas cheia de significado. Ali não havia apenas um ponto da cidade. Havia o marco zero de uma história que transformou 2 vidas. E talvez muitas outras que nunca conheceria. Acenou para o vazio, em paz. Em casa, reencontrou um presente deixado pelo pai. A caneta antiga. Estava sobre a escrivaninha, ao lado de uma folha em branco. Leonardo sorriu. Sentou-se, pegou a caneta e começou a escrever. Não sabia se sairia um texto, uma carta, um novo livro, mas sabia que precisava continuar, porque algumas histórias não terminam, elas recomeçam. E ele escreveu sobre dor, sobre silêncio, sobre o tipo de amor que demora, mas chega, sobre perdão sem exigências, sobre presença. As palavras saíam com fluidez, como se tivessem sido guardadas há anos, e talvez tivessem mesmo. Afinal, era uma história que começou com abandono, mas terminou com acolhimento. Quando terminou a primeira página, levantou-se e foi até a estante. Tirou o porta-retrato da prateleira, olhou a foto por alguns segundos e colocou ao lado do caderno. Você não foi um herói, pai, mas foi humano, e isso foi mais importante do que qualquer perfeição. Voltou à cadeira, continuou escrevendo. Anos depois, essa história ganharia as telas. Alguém a adaptaria. Um público a conheceria, muitos se emocionariam, mas Leonardo jamais pensou nisso, porque para ele o que importava já havia sido conquistado: reconciliação, aprendizado e paz, e a chance de mostrar que até uma vida quebrada pode ser reconstruída com amor. Ele se tornou, sem querer, o guardião de uma história que ninguém esperava que tivesse um final bonito. Mas teve, e não por mágica, nem por milagre. Teve porque alguém parou o carro, olhou para o lado e reconheceu no olhar de um estranho a chance de corrigir o passado. E isso foi tudo. Agora, sentado na mesma varanda onde tantas conversas aconteceram, Leonardo observa o pôr do sol. Ao seu lado, uma xícara de chá e o caderno aberto. A cidade segue pulsando lá fora, mas ali, naquele momento, há apenas silêncio, saudade e gratidão. A jornada chegou ao fim, mas o amor, esse, continua. E se você chegou até aqui, comenta: eu fui até o fim aqui embaixo.
A sua presença, assim como a do Leonardo com o pai, faz toda a diferença. Deixa seu like, se inscreve no canal e agora clica em um dos vídeos que está aparecendo aí na tela. Você vai se emocionar ainda mais. A gente se encontra no próximo vídeo.